Nós temos que voltar aqui, porque hoje tem Santa Ceia. Então vamos agora verificar a nossa fé. Mateus capítulo 15, versículo 21. Qual é o tamanho da nossa fé? Ela pode ser grande. Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu gosto de falar dela aqui, por quê? Porque ela não maquiou, não. Às vezes nós falamos do nosso filho e sempre achamos que o nosso filho não é a pessoa pior, né? Ele não é o culpado. Olha, meu filho é bom garoto, mas ele anda com o filho da vizinha que não vale nada. Mas a vizinha fala a mesma coisa do seu filho. A vizinha fala assim: meu filho é gente boa, mas o filho da vizinha também não vale nada. Não, essa falou: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Verdade, tem que falar a verdade. E aí diz assim: mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. O que eu quero passar? Mesmo que você não tenha resposta, a sua fé está sendo medida. Tem gente que não vê a resposta, logo desiste. Eu orei, mas não aconteceu nada. Deus sabe de tudo. Deus sabe nos preparar mais do que qualquer pessoa. Bartimeu gritava à beira do caminho. Bartimeu gritava: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Muitos repreendiam para ficar. Ele clamava cada vez mais. Alguém pergunta: não adianta, ele não está te ouvindo. Ele vai dar atenção, você é um mendigo? Não ouça ninguém, irmão. Quando você tem fé, você tem solução. Fé, que explicamos que é uma certeza. Você não ouve a ninguém. Mesmo não tendo resposta, ela continuou gritando, continuou atrás do Senhor. Mas teve mais provação. Ele respondeu e disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Falou para os discípulos. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Tem gente começando. Já explicamos aqui que era uma cultura entre eles, tratar as pessoas dessa maneira, pois o judeu era o único monoteísta, os outros adoravam vários deuses. Não vamos entrar no mérito disso agora, não. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Ela não recebeu resposta, continuou clamando. Ela enfrentou a oposição dos discípulos, continuou clamando. Ela recebeu uma palavra dura do Senhor, mas ela continuou clamando. Como é a sua fé? Você se ofende com qualquer coisa? Você ouve uma palavra que não é agradável a você, você se machuca? Quantas vezes? Às vezes já ouviu alguém falar: toca na ferida. Mas ela não. Mulher Ciro-fenícia, o povo conquistador da época. A Bíblia diz que ela era grega, o povo sábio daquela época. Não sabemos qual era, vamos dizer assim, as posses daquela mulher, mas sendo mesmo uma mulher Ciro-fenícia, uma mulher de um povo conquistador, ou de uma origem sábia, que era dos gregos, ela foi humildemente aos pés do Senhor. Ela não desistiu. Como está a sua fé? Mas, de vez em quando o diabo manda alguém para nos esfriar, manda alguém para falar uma besteira para nós. Às vezes vem uma palavra até do Senhor, que é dura, mas toda a palavra de Deus, eu preguei num dos cultos hoje, que é só para salvar. Ela não desistiu. Mulher, grande é a tua fé, e seja isso feito para como tu desejas. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. É nessa hora, irmão, que você não desiste, Deus está agindo. Então nós andamos por fé e não por vista. Ela acreditou nas palavras do Senhor, voltou para casa. O Marcos registra um pouquinho diferente. Vamos voltar aqui no Marcos, é do lado aqui, Marcos capítulo 7. O versículo 20, capítulo 7, é do 24 ao 30, mas eu vou pegar o final que eu falei para você, que é um pouco diferente, mas só para ele dar a explicação. Versículos 29 e 30. Então ele lhe disse: por essa palavra, ou como deseja, como Mateus falou, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha... Quer dizer, ela andou por fé, ela voltou para casa só com a palavra.
na certeza, entenda bem, de que a palavra do Senhor tinha se concretizado. Chegou em casa e viu, é o que vai acontecer com você. Nós temos que andar por fé, tomar posse daquilo. Então, a fé se torna grande quando passamos por provações e não recuamos de maneira alguma. Eu mostrei que a fé pode ser pequena. Marcos 14, 27. Mateus, falei Marcos, é Mateus. Mateus 14, 27. Era o Pedro, Jesus estava andando por cima das águas. Vamos ler o 25 para dar mais sentido, né? 14, 25. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus tinha multiplicado pães e peixes, falou para os discípulos, vocês vão, entrem no barco, vão para o outro lado, que eu vou agora me despedir da multidão. Despedido da multidão, ele foi orar, buscou o Pai. Quando ele chegou, o barco, açoitado pelas ondas, pelo vento, estava no meio já do outro lado. Jesus foi por cima das águas andando. Eles, não entendendo, gritaram, é um fantasma. E Jesus, porém, lhes falou dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Já ouviram? Pedro andou, pessoal. Andou um pouquinho, mas andou. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Nós andamos por fé e não por vista. Ele então sentiu. A pessoa sente e ela fala o que sente. Eu sinto medo. Mas Deus não me deu espírito de medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Então, mesmo sentindo medo, eu tenho que continuar andando sobre a palavra. Ele não andou sobre as águas. Isso é uma mensagem muito antiga do missionário que ele deu, que eu peguei esse entendimento lá atrás, quando ele falou, ele andou sobre a palavra do Senhor. Ele andou sobre a palavra de Jesus. Você tem que andar sobre a palavra. Você tem que andar pela palavra. Vendo, sentindo, vamos lá aqui que é pegar os detalhes. E diz assim, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, começou a clamar dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, ou pouca fé, conforme está a tradução ali, deixa eu ver, pequena fé também, mas tem tradução que é pouca fé mesmo, tá? Não estão errado não. Então a fé dele foi pequena, por quê? Porque ele se levou pelo que ele estava sentindo, pelo que ele estava vendo. Então eu vejo o filho nas drogas, mas ele é herança do Senhor, então eu não falo o que eu vejo, porque Deus diz, o justo viverá da fé. A sua fé vai crescendo, quanto mais provação, quer dizer, mais adversidade, mas você vai vencendo as adversidades e você vai vencer, vencer e vencer. Hoje é dia da ceia, nós vamos agora para 1 Coríntios 11, 23, mas guarde essa palavra com você, como está a sua fé, se ela é pequena ou é grande. 1 Coríntios 11, 23. Você está Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer, eu ou você, que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós, nós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que é isso? Quando você vai participar da Santa Ceia, você se examina.
Aí você encontra Deus, eu tenho andado agitado, só tem misericórdia de mim, me ensina a ser mais calmo, entendeu? Claro, se você está vivendo em pecado, não deve participar, a não ser que a pessoa esteja se reconciliando com Deus. Mas Deus, eu tenho, vamos dizer assim, andado fragilizado, me fortaleça, tem misericórdia, me perdoa e participe dignamente. Não tenha medo da Santa Ceia. Às vezes o pregador, o jeito de falar, cria até um terror. Não, a Santa Ceia é para os filhos. A mesa é para os filhos, você deve sentar à mesa, só se examinando. É como a pessoa, você vai lavar suas mãos, não é verdade? Você viu que a sua mão está suja, você vai lavar suas mãos, porque você se lava no sangue de Jesus. Deus, se tem alguma coisa errada em mim, que eu não estou vendo, você também me perdoa, me ajude a andar em comunhão contigo. Aí você participa. Se a pessoa está vendo em pecado, ela tem que abandonar e pedir o perdão para Deus. Aí ela pode participar. E quem não aceitou Jesus pode? Não deve, porque a Santa Ceia não é da Igreja da Graça, é de Jesus. Mas se hoje a pessoa no coração, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você pode dizer para ele, me salva Jesus, e você poderá participar da ceia. Mas se você aceitou Jesus de coração e for embora, você vai para onde? No que ele falou para o homem, hoje estarás comigo? Se você pode entrar no paraíso, não pode sentar na mesa com o Senhor? Pode.